Saudações a quem nos escuta e nos vê. Aqui é César Rolim, sou servidor técnico administrativo da URGS e integrante do Movimento Virada. Este é o primeiro programa Virada Entrevista, e junto com o professor Carlos Alberto Gonçalves, conversaremos com o professor Fernando Dornelles, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o IPH da URGS. Hoje é dia 9 de maio, e o estado do Rio Grande do Sul está vivenciando uma catástrofe climática que causou uma destruição material sem precedentes, além, é óbvio, de causar mortes e sofrimento emocional para milhares de pessoas. Qual é o papel da URGS diante desse cenário? Antes de iniciar a nossa conversa, quero ressaltar o papel protagonista de centenas de pessoas nos três segmentos da universidade: estudantes, técnicas e técnicos administrativos e docentes, que estão incansavelmente na linha de frente em ações de solidariedade às vítimas das inundações. Especialmente lembro e agradeço as ações de dezenas de estudantes e colegas servidores técnicos e docentes vinculados ao movimento Virada, que permanecem nessas ações diuturnas para salvar e ajudar as pessoas. Como o movimento Virada tem como um dos seus princípios o fortalecimento do papel protagonista da URGS diante dos problemas ambientais e sociais do Estado e do país, convidamos o professor Fernando Dornelles para conversarmos sobre a atual conjuntura e as contribuições que a URGS oferece para subsidiar as políticas públicas. O professor Fernando Dornelles, ele é engenheiro civil e doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental pelo IPH da URGS. Ele é professor associado ao Departamento de Hidromecânica e Hidrologia do IPH. Atua como professor desde 2012, ministrando aulas para o curso técnico em hidrologia, na graduação para as engenharias civil, ambiental e hídrica e arquitetura e urbanismo, e no programa de pós-graduação em recursos hídricos e saneamento ambiental. Ele é professor credenciado no programa de pós-graduação em recursos hídricos e saneamento ambiental do IPH, ministra as disciplinas de gerenciamento da drenagem urbana, hidrometria e instrumentação, e tem atuado no desenvolvimento de planos diretores municipais de drenagem urbana e em estudos de hidrologia, em especial com inundações ribeirinhas. Professor, muito obrigado por aceitar o convite para essa conversa e já inicialmente perguntamos: o sistema de defesa contra enchente de Porto Alegre foi projetado tendo em vista a cheia de 1941, e construído na década de 70. A enchente de 2024 colocou à prova esse sistema. Poderia nos explicar os principais pontos desse sistema e avaliar seu funcionamento em 2024? Bem, prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade, então, de disseminar um pouco do conhecimento aí. E, bem, falando do sistema de proteção contra inundações aqui de Porto Alegre, é um sistema que foi pensado desde a cheia de 1941, que a gente teve 4,75 metros aqui no Cais Mauá. E a gente teve alguns anos aí, né? Até a cheia de 1967, a gente não teve nenhum evento muito intenso, né? E essa ideia de proteger a cidade acabou não se concretizando, né? Até essa data. 1967, a gente teve 3,13 metros, então a gente tem fotos da época, inclusive o estádio Beira-Rio estava em construção, os aterros ali do Parque Marinha, do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, ali o Parque da Harmonia, estava em plena execução daqueles aterros ali, né, com dragagem de sedimento do fundo do Guaíba. E naquela época a gente teve uma inundação. A Avenida Mauá ficou com uma lâmina ali de cerca de 15 centímetros. E isso daí motivou, então, o projeto que foi realizado um ano depois. 1968 é a data do projeto de todo o sistema, e daí não foi projetado apenas para Porto Alegre, ele foi projetado também para Canoas e projetado para São Leopoldo. Então, todos os sistemas de diques, né, os diques protegem uma área que a gente chama de polder, né? Toda área protegida é o polder, né? Então, te lembra lá das aulas de geografia, lá dos polders da Holanda, né, com os cataventos? Os cataventos exatamente são, antes dos motores elétricos, né, era um meio de drenar essas áreas baixas, né, e jogar a água para fora do polder protegido.
Então foi isso que foi pensado no projeto de 1968 e a execução de toda essa estrutura aí foi realizada durante a década de 70. Bem, o sistema de proteção aqui, aí falando especificamente em Porto Alegre, ele tem mais de 60 quilômetros de extensão, ele começa lá pela Zona Norte, a Freeway, já é o aterro da rodovia, é o próprio dique, é um maciço então de terra com um núcleo argiloso, com baixa permeabilidade, para que a água não passe por ele, né? Não poderia ser um dique de areia, por exemplo, que tem a alta condutividade hidráulica, ele não seguraria a água, né? Então, por isso que a gente tem um maciço compacto de argila. E chegando na região central, né? Então, ele dá a volta ali, onde hoje a gente tem o estádio, a Arena do Grêmio, né? Ele vem descendo a Castelo Branco e chega na região central, aonde ali não havia largura suficiente para fazer um dique em terra, que é, obviamente, mais barato do que a gente tem na região central, que é o Muro da Mauá, né? Que é uma cortina. Tecnicamente, a gente chama aquele de uma cortina de concreto, que ele tem a parte visível dele, são os 3 metros acima do solo, mas ele também vai para baixo em profundidades suficientes para chegar num solo, né, às vezes em rocha, né, que impedisse a água de passar por baixo também. Então ele impede de passar por cima e impede de passar por baixo. E ele continua depois, quando chega no gasômetro, ele continua. Toda a Avenida Edivaldo Pereira Paiva é o sistema de diques. Chegando na Ipiranga, a gente tem o que a gente chama de diques internos, por quê? Porque ali a gente tem o Arroio Dilúvio, e o Arroio Dilúvio é uma bacia hidrográfica com um vazão muito grande para a gente resolver isso com casas de bomba, né? Toda a parte norte de Porto Alegre são pequenos cursos d'água que eles foram resolvidos, então, com a instalação dessas casas de bombeamento, certo? Então, ali na parte do dilúvio, não, a gente não teria essa capacidade aí, teria que ser uma casa de bombas muito grande para que o dique continuasse direto, né, e barrasse o arroio dilúvio. Então, ali a solução foi a gente ter diques internos, e esse dique vai até a altura da segunda perimetral, que é ali na Silva Só, né? As pessoas, todo mundo lembra que tem a terceira perimetral e não se pergunta, né, onde é que fica a segunda e a primeira, né? Pô, se tem a terceira, onde é que fica a primeira e a segunda, né? Então, fica de tema de casa saber onde é a primeira perimetral de Porto Alegre, né, para quem não conhece. Enfim, então esses diques internos, né, se a gente lembrar, né, para cruzar, se a gente vai pela Avenida Getúlio Vargas, para a gente cruzar Ipiranga, a gente sobe o primeiro dique, passa pela ponte, passa o segundo dique interno e aí desce de novo, né? Então, se vocês terem na memória isso daí, ou na próxima vez que cruzarem por ali, por essa avenida, vocês vão lembrar que aquilo ali é um dique de proteção. A gente está vendo o dilúvio em um nível extraordinário, né, como nunca se viu, e a gente vê que ele está, né, ele tá sendo segurado pelos diques internos, que é a própria Avenida Ipiranga. E ele continua, então, para a Zona Sul ali, bordeando o Parque da Harmonia, e ele chega até o Pontal, a gente tem um maciço rochoso ali, onde ele é interrompido, e continua de novo, a gente tem o último polder na Zona Sul, a última área protegida, que é a região do hipódromo, que é a Avenida Diário de Notícias, também é um dique de proteção contra inundações. Bem, e tudo isso daí é complementado por essas estruturas que a gente chama de estruturas móveis, que são as partes mais vulneráveis do sistema, que são as comportas, né? Essas comportas, por que que a gente tem comportas no dique e no Muro da Mauá? Porque a gente tem que ter acesso a essa região portuária. Esse foi o motivo da gente ter essas comportas. Então, são grandes estruturas metálicas projetadas para resistirem aos esforços de empuxo, né? Quando a gente tiver água, né? Quando a gente está tendo agora, né? Quando a gente tiver, não. No momento que a gente está tendo agora, elas deveriam resistir, então, a todo esforço de um empuxo lateral, né? Então, por isso que são estruturas robustas, né? Chapas de aço bastante espessas para conseguir segurar isso. E as casas de bomba. Por quê? Porque o sistema de dique ele impede que a água entre na cidade, mas também impede que a água saia. Só que a gente tem que fazer essa água sair de alguma maneira. Quando chove e o próprio solo, né? A gente tem sempre a infiltração da água, né? E nos pontos baixos da cidade a gente tem essas regiões
mais baixas são regiões bastante úmidas, onde a gente permanentemente tem água que deve ser drenada para o lado de fora para não atrapalhar a nossa vida, né? Não ficar empoçada nisso aí. Então, essas casas de bomba aí, então, são conjuntos, são vários motores elétricos e bombas, né, centrífugas que conseguem jogar a água para fora do polder, né, para fora desse sistema de proteção. Então, esse é o conjunto assim da estrutura que a gente tem aqui que deveria proteger Porto Alegre. Muito boa explanação, professor Fernando, sobre o que aconteceu com o sistema de contenção. Já deu para a gente entender como é que ele é, né? A gente vai talvez voltar mais a esse assunto, tentando esclarecer um pouco sobre as falhas desse sistema. Agora, eu gostaria da gente discutir um pouco antes já o que aconteceu no ano passado. Em setembro de 23, a gente teve a cheia do Taquari Antas e o IPH fez uma manifestação, né, que foi assinado por 9 professores, inclusive o senhor, né, é, explicando que era possível prever, né, aquele evento que aconteceu. Então, a minha pergunta é no sentido de claramente ficar visível que a gente tem recursos humanos, a gente tem equipamentos, né? O próprio IPH forma pessoas, tem equipamentos, é capaz de modelar esses eventos, mas por que que a gente não conseguiu prever? Aí foi um problema de uma falha de comunicação entre o monitoramento e as autoridades, ou foi uma omissão das autoridades? O que que realmente aconteceu? Bem, a manifestação que foi publicada, né, pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas foi no intuito, né, da gente estar estarrecido com aquelas cenas de pessoas tendo que ser resgatadas em telhado, né? Quando a gente vê essa situação aí, alguma coisa falhou, né? A gente sabidamente tem o conhecimento que existem edificações, existem moradores que estão em zonas inundáveis, né? E na ameaça, né? O que que é ameaça? É a gente observar acumulados de chuva expressivos, né? E começar a observar elevação de níveis a montante dos rios. Então, isso aí, evidentemente, a gente sabe que nas partes baixas é questão de tempo, isso aí vai acontecer. Ano passado, então, o Vale do Taquari foi devastado, né, duas vezes. Foi no mês de setembro e foi no mês de novembro, sendo que o pior, né, foi o mês de setembro. Lá a gente teve um evento bastante brusco, a gente teve 200, 300 milímetros de chuva na cabeceira do Rio das Antas e fez com que essa onda de cheia propagasse violentamente, né, em um tempo que nunca se observou antes. E a população ali do Vale do Taquari é uma população bastante experienciada em inundações, né? Eles sabem que ali tem ano sim, ano também, o rio Taquari sobe. Só que dessa vez ele subiu muito mais rápido do que o normal. Então, pegando muita gente de surpresa, principalmente nas cidades mais de montante, ali logo que o Rio das Antas troca de nome para o Rio Taquari. Então, ali, cidades como Mussum, Roca Salles, Encantado foram as cidades mais devastadas, né, e com o maior número de mortes, que as pessoas não tiveram tempo, né, elas, como foi à noite que começou a subir, talvez muitos tivessem pensado em, não, vou deixar amanhã de manhã com claridade, eu vou fazer a remoção dos meus móveis, enfim, sair de casa, acabou que não deu tempo, né, e uma cidade que tem boa parte das suas edificações, das suas casas, no que a gente chama de zona de passagem de cheia, onde é conduzido 80, 90% da vazão é conduzida por aquela zona, ou seja, ali a gente tem grandes profundidades e grandes velocidades. Alguém ali, né, uma pessoa que caia na água dentro dessa zona e o risco de morte é enorme, né? É muito grande a chance da pessoa morrer ali. E foi motivado por isso, né, da gente, esses fenômenos são previsíveis, se a gente tiver um modelo prevendo isso, né, um sistema de previsão bem calibrado, bem assertivo, que a gente diga, ó, o rio vai subir a determinada cota em determinado momento do dia de amanhã ou de depois da manhã, né, quanto maior o horizonte de previsão, melhor isso, né, foi muito nesse intuito aí da gente dizer que a gente tem tecnologia,
que a gente tem equipamentos para conseguir fazer esse monitoramento, ter dados confiáveis e rodar modelos que a gente consiga fazer essas estimativas, essas projeções para o futuro. Ainda falando dos eventos do ano passado, a gente teve aqui na região metropolitana, o pior dos eventos foi o de novembro, onde o rio o Guaíba aqui, né, atingiu a cota de 3,46 metros, ou seja, 46 centímetros acima da cota do cais Mauá, onde a gente necessita o fechamento das comportas, porque ali a gente começa a ter a subida na região portuária, né, e essas comportas devem defender a cidade e evitar que a água entre. E a gente observou naquela época, a gente observou também, né, o uso de sacos de areia. Essas comportas, elas são autônomas, elas não necessitariam de nenhum outro artifício para que elas impedissem que a água entrasse, né? Elas deveriam simplesmente sendo fechadas, colocadas na posição, né? Elas deveriam ter uma vedação competente para que não tivesse esses extravasamentos para dentro da área protegida. A sorte foi que o evento não foi, né, da magnitude que a gente está vendo agora. Foi apenas 46 centímetros acima da cota do cais e foi bem mais transitório, né? Ele aconteceu, ele subiu, a gente ficou ali com a cota acima de 3 metros por alguns dias e logo ele baixou. O que a gente está vendo agora, né, é um evento totalmente fora do que a gente esperava, né? Apesar da chance dele acontecer, a gente sempre teve a chance, né? Esses eventos aí, a pior cheia sempre é a que está por vir, né? Tem esse jargão aí. Então, mas de forma que ele está totalmente a magnitude dele, a gente está com 5 metros, acima da cota 5 metros, né? Chegou a bater 5,30, 5,30 e poucos a cota máxima. Isso aí faz uma lâmina de água do lado de fora do sistema, né? Uma pressão exigindo dessas estruturas, dessas comportas aí uma resposta muito forte, né? E que a gente não observou. Então, começou a entrar água por esse sistema aí e começou, né, de uma a uma essas estações de bombeamento aí tendo que ser desligadas no momento que a água começava a atingir a cota dos seus sistemas elétricos, né, seus painéis elétricos tendo que ser desligados ou inclusive a própria energia da região tendo que ser desligada para evitar choques elétricos, né, e a morte de pessoas. Então foi mais ou menos assim esse panorama, né, fazendo essa ligação do que aconteceu do ano passado, o que está acontecendo agora e a nossa manifestação dentro do Instituto, né, a respeito de como lidar com esses eventos. Deixa eu só te fazer uma pergunta ainda dentro dessa, muito, muito boa explicação, mas foi a primeira vez que eu tomei contato, além do boletim, que foi uma coisa muito bem estruturada que vocês fizeram, acho que foi todos, não sei se todos os professores do IPH na época, pelo menos uns 9 tinham assinado, até o diretor, né, o professor Joel, fez toda a... Então, todo mundo assinou aquilo ali. Mas foi a primeira vez que eu tive contato com aquele mapa, né, o mapa do IPH para cheias, né, que a gente... Naquela época estava sendo já... Conta um pouco para a gente quando é que vocês, desde quando se tem aquilo ali, como é que foi a história, se construiu esse mapa de previsão, que eu achei muito Aquilo interessante, de lá ali, para cá vem então, nos orientando, né? a origem daquilo ali foi uma ideia que eu tive com um aluno de engenharia ambiental no âmbito do trabalho de conclusão de curso dele. Foi a gente pensar, né, o que aconteceria com Porto Alegre se não tivesse o sistema de proteção ou se ele falhasse. Então foi um trabalho de 2018, ou seja, a gente não tinha os eventos, né, de 2023, evidentemente, mas a gente tinha um evento de 2015. 2015 a gente teve uma cheia importante que foi, né, desde a década de 80, na década de 80 a gente teve um nível máximo de 2,60 metros. Vejam como a gente está contando moeda aqui, né? Falando de níveis da ordem de 2 metros e 60, 3 metros, né? Parece brincadeira de criança agora quando a gente fala que o Guaíba chegou a níveis acima de 5 metros. E então, com esse aluno aí, eu pedi para ele fazer esses mapas, né? De aonde que não daria caso não tivesse o sistema. E aí a gente comparou a cheia de 1941, a cheia de 1967 e a cheia de 2015, que foi 2,94 metros. Que a gente já observou problemas dessas galerias das casas de bomba, porque se a gente procurar nas reportagens aí e olhar, a gente teve
inundações ali da região da rodoviária, né? Não sei se vocês têm isso aí fresco na memória, assim, ou lembrar que inundou toda a região baixa ali da rodoviária, foi o primeiro ponto a inundar, exatamente como aconteceu agora, né? Se a gente procurar os jornais aí, começar a ver os primeiros relatos da água entrando em Porto Alegre, a É rodoviária foi o verdade. primeiro ponto a ser atingido. E a gente teve também uma região ali na Avenida Praia de Belas, perto do Corpo de Bombeiros, ali na frente do prédio do IP. Ali também é outro ponto bastante baixo que a gente começa a ter problemas. Ou seja, isso aí tem vazamentos, tem entradas de águas aí, né? Podem ser por tampas de inspeção que não estão bem herméticas, pode ser por falta de comportas de gravidade, né? Essas galerias subterrâneas, elas têm comportas de gravidade que são, né, acho que a melhor maneira de explicar isso é como se a gente tivesse uma portinhola de gato, sabe? Essas portas para deixar o gato entrar e sair de um ambiente, né? Mas uma portinhola que só abre para um lado, né? Ou seja, o gato consegue ir para fora, Essas mas de não consegue cinema, voltar. Fernando, essas de cinema, quando a gente vai saindo, que de dentro para fora tu sai, mas de fora tu não entra. Exato, elas só abrem num sentido, né? No outro eles retêm. E exatamente isso, são estruturas que a gente não sabe como é que estão, e a gente perdeu uma grande oportunidade de vistoria deles, que foi na nossa última seca aí, que foi de 2022 para 2023, né? Se a gente abrir os jornais do verão de 2022 para 2023, o nosso problema era seca, né? O Estado entrando, pedindo estado de emergência e não sei nem se foi alguma, acho que calamidade não chegou, mas tinha vários pedidos de estado de emergência por conta da seca, né, de desabastecimento de cidades, quebra de safra, enfim. E naquele momento a gente estava com as galerias, né? Quem navegasse pelo Guaíba ia ver as galerias todas expostas. A gente enxergava aonde que a água de Porto Alegre saía, né? Aquele seria um momento bastante oportuno da gente fazer uma vistoria e eventuais manutenções nesse sistema, nessas comportas que a gente chama, e essas comportas de gravidade, que são comportas de retenção. Bem, então, voltando para o trabalho do meu aluno, né, a gente fez isso em 2018. E quando aconteceu a cheia ano passado, né, tinha um outro aluno, o Iporã, que está na pós-graduação, né, aluno de doutorado lá no IPH, e ele tem bastante habilidade nessa parte de geoprocessamento, e ele rapidamente conseguiu atender essa demanda aí, e também agora está atuando bastante, está no nosso grupo, a gente tem um grupo Cheias RS, então, com vários professores e alunos de pós-graduação, e a gente desenvolveu esses mapas aí, a gente vai atualizando e mostrando, né, uma informação fundamental para quem está na cidade saber se vai ser atingida e ter uma ideia também da gravidade, né? Se ele está mais na borda dessa mancha de inundação, é evidente que a lâmina da água que vai inundar aquela região é menor. Se ele está muito junto ao dique, evidentemente ali vai ser bem mais profundo, né? O impacto ali vai ser maior. Professor, como tivemos cheias em 2023, e essas foram uma das maiores da história, as falhas nas comportas e os desligamentos das estações de bombeamento não poderiam ter sido evitadas com ações de prevenção dos administradores públicos? Sim, é evidente, né? São estruturas que foram projetadas para resistir a esses esforços e essas partes aí, as mais vulneráveis, né? Elas necessitam, né? Todo equipamento que tem operação, ele necessita a manutenção, né? Então, as casas de bomba tiveram reformas, de fato, né? Projetos aí com gastos vultuosos, né? Da ordem de milhões. Teve, então, modernização desses quadros elétricos, desses motores aí. Então, a gente teve uma melhora no sistema de macrodrenagem, que a gente chama. Então, desse sistema que consegue jogar a água de dentro da cidade para o lado de fora. E ele melhorou as situações, né, de alagamento, que a gente chama. É quando a chuva cai na cidade, ela não consegue entrar na rede e ela fica na superfície acumulada, a gente chama isso daí de alagamento. Tá? O que a gente está sofrendo agora do Guaíba entrando na cidade é a inundação. Tá? Então, casas de bombas modernizadas, né, com motores mais eficientes, mais potentes, né, ele melhora isso daí, ele consegue expulsar.
Mas o que falhou, na verdade, foram coisas mais simples que isso, né? Que foram as estruturas de vedação que impedissem, né, a água de entrar. Essas comportas, então, batentes de borracha, né? Com fixação com parafusos robustos, e dentro das casas de bomba também as tampas de inspeção, né? Sendo competentes para evitar o ingresso de água. Uma das primeiras filmagens que apareceu foi a casa de bombas ali perto dos quartéis, ali na região central de Porto Alegre, que a gente via a água saindo de dentro da casa de bombas, né? Aquilo ali era vazamento pela própria tampa de inspeção dessa galeria subterrânea, né? Que fica entre as bombas e o Guaíba, né? Então, por ali a água não deveria estar passando. Então, né, investigar o que que aconteceu aí são desdobramentos que a gente vai ter depois que não é que a poeira baixar, é que a água baixar, né? Porque a gente viu aquilo que tu já tinha até comentado, né? Ou seja, muita gente colocando saco de areia, né? E ali, teoricamente, não precisaria, se a comporta tivesse funcionando, ou o prefeito falando que vamos botar os tanques para escorar as comportas, umas coisas que não tem muito sentido, né? Na concepção da É, estrutura. e além de saco de areia, existe técnica, né? Parece preciosismo, mas existe técnica para fazer barricada com saco de areia, né? E não pode ser saco plástico, ele não pode ser impermeável, né? Tem que ser aqueles sacos de pano, né? Um saco de algodão que no momento que encharca a areia, né, ele se molda uma na outra e impede a água de percolar entre elas, né? Também existem técnicas de fazer o empilhamento, fazer aquela pirâmide e colocar uma lona no meio dela, numa lona que vá descendo junto com os sacos, né, por meio dessa pilha aí que ele de fato impede. E também, em algumas alternativas, se coloca junto um pouco de cimento. Cada vez que faz uma camada dessa, joga um pouco de cimento, que aquilo ali também aumenta a aderência de um e outro e impede que a água passe, né? A ideia é fazer um maciço, consolidado ali que a água não passe, né? Empilhar com sacos de plástico, a gente tem a interface entre eles, ali a gente tem passagem de água. Tudo isso a gente Fernando, pode dar desdobramento disso daí da grande polêmica do Muro da Mauá, né? Se ele sim, funciona ou não funciona, se podemos derrubá-lo ou não, né? Isso aí é assunto de décadas aí na cidade, né? é verdade. A URGS tem sido procurada pelo governo do Rio Grande do Sul e pelas prefeituras, não somente de Porto Alegre e da região metropolitana também, para indicar caminhos técnicos para enfrentar essa temática. A gente tem sido escutado, né? A gente tem alguns contatos aí. Eu acho que não tinha outro caminho, né? Eu acho que eles devem consultar e ver tudo que a gente já desenvolveu, tudo que a gente já pensou a respeito disso, né? Tem havido, sim, de fato, tem havido essa aproximação aí dos governos, né, com a instituição. Professor, essa é uma pergunta central. Qual o papel da universidade nesse processo e como estamos preparados para contribuir? Eu acho que o papel da universidade é responder as perguntas não triviais, né? Então, as coisas mais complexas, né, coisas do dia a dia, isso daí ou já estão resolvidas, já estão sanadas, né? Eu acho que o papel da universidade aí é a gente ter os grandes desafios, né, onde a gente tem tempo e é o nosso, né, pesquisa, extensão, ensino, né, é o nosso tripé aí e se encaixa muito nisso da gente e principalmente nas áreas com maior aderência na parte de engenharia, né, a gente pensar essas soluções bastante práticas aí, né? Soluções para inundação a gente não pode falar, né? Porque a gente está tratando de uma variável aleatória. Sempre vai ter a chance de uma ponte ser submersa, de um dique ser galgado, né? Então a gente fala de alternativas de controle, né? Na drenagem também a gente não fala em soluções de drenagem, que no final a gente dimensiona uma galeria, dimensiona uma tubulação para um risco aceitável, né? Qual é, qual é o risco que eu aceito? 10% de chance dele falhar, 20% ou 1%, né? Quanto maior a estrutura, menor o risco que a gente está disposto a sofrer da falha desse sistema, né? Nesse sentido, Fernando,
A gente, claro, agora nós estamos vivendo essa situação terrível aqui em Porto Alegre, mas tem momentos em que a gente tem, entre uma chuva e outra, tem aquele momento em que isso não está acontecendo. A gente só está preocupado com a manutenção, não é um problema grave como a gente está vendo. Nesses períodos, né, e mais, ao longo do tempo, existe concretamente um investimento hoje sendo feito nisso, né, os projetos para essa área, porque, claro, a universidade está permanentemente formando recursos humanos, ela está eventualmente sendo consultada para compra de equipamentos, está pensando em fazer modelos, né, para estudar essas situações. Mas existe fomento nisso, existe consulta permanente por parte das autoridades para que isso se mantenha, esse sistema alimentando o sistema, né, é preciso investimento, e isso está sendo feito? Como é que está, na tua opinião, isso aí? Sim, a gente foi consultado para fazer um parecer a respeito eh, da proposta, né, de ter uma barreira móvel ali, substituição do Muro da Mauá por um sistema móvel, né, que seria consistido por uma parte fixa, indo até a cota 1,26, se eu não me engano, que seria uma espécie de arquibancada entre os armazéns e o Guaíba. E acima disso daí, né, uma parte móvel que seria montada, né? Hoje, por exemplo, ela deveria estar montada no local ali para proteger até a cota 6 metros, ou seja, seria uma estrutura que teria o mesmo nível de proteção, certo? Mas a gente elencou vários pontos ali que aumentam a vulnerabilidade de um sistema desses, né? E a gente está vendo até agora, né? Porque a falta de manutenção para estruturas robustas e mais simples, né, do que todo um aparato móvel, né? Então, a gente não, o parecer foi no sentido de que os sistemas móveis funcionam, de fato funcionam, os certificados, né, os fornecedores desses equipamentos de, de defesa contra inundações funcionam, né? Então, são fornecedores americanos ou europeus, basicamente. Mas a gente apontou as várias dificuldades que tem de a gente ter um sistema móvel, né? Em quanto tempo a gente consegue montar ele? A gente teve agora a subida, né? Foi de um dia para o outro, né? A decisão de fechar as comportas foi de um dia para o outro. Então, a gente teria que dimensionar muito bem a equipe para conseguir montar essa estrutura. E não é qualquer pessoa, né? Tem que ser uma pessoa que já tenha treinado, já tenha participado de atividades de simulação, né, de inundações, porque a gente não pode aprender a montar isso daí no dia que for necessário usar de verdade, né? Então, a gente tem que treinar, né? Então, isso aí é muito da cultura de prevenção. E seriam estruturas, né? Ali ainda faria alguns desvios em algumas docas ali, a gente teria 3 quilômetros e pouco de dispositivo móvel, né? Então, imagine a vulnerabilidade, né? Toda essa estrutura tem que ser montada de forma correta, em tempo hábil, né? Com uma pressão, né? Contra o relógio ali, para que isso daí fosse montado. E são equipamentos, imagine 3 quilômetros de estruturas móveis, né? Não é em qualquer lugar que a gente guarda. Onde que ia ser guardado isso? Será que iam utilizar um armazém inteiro para armazenar isso? Ou ele seria colocado numa região próxima aqui, né? Num galpão, num depósito, ocupando, né? E ficando Exigiria ocioso. manutenção também, né? Como um muro. Ou seja, um muro tem que ter uma manutenção. Esse material precisaria também de manutenção. Então, além de armazenamento. Manutenção também, né? E sei lá, a gente vai no limite das coisas, né? Que são equipamentos Uhum. importados, as instruções, as coisas, né? O encaixe aqui vai estar escrito em inglês. Então, quem montar isso daí tem que saber, né? Esse lado para cima, né? Vai ter que entender, ou a gente já comprar isso daí tudo traduzido, né? Tem que pensar Uhum. nessas mínimas coisas, que não pode falhar uma das Sim, peças, né? Todas elas têm que ser encaixadas perfeitamente. Então, isso sim. daí é uma das vulnerabilidades, né? Outra coisa que a gente apontou também, né, que é uma estrutura muito mais leve, né? Apesar de resistir ao esforço, ela não resiste, por exemplo, ao impacto de uma embarcação. Se uma embarcação se desprender e vier à deriva
e colidir contra essa estrutura, ela pode danificar e né, é uma peça daquelas ali tombar e abrir a entrada de água que a gente tem uma inundação brusca de toda a área central. Então, foi apontado isso, né, e ficou para decisão, né, quem vai assumir a responsabilidade dessa estrutura aí para, né? E a gente está vendo exatamente esse caso aí, né, da falha de um sistema de proteção, né? Quem é o responsável por isso, né? Por todo esse dano aí. sim, A ideia era colocar esse dano aí, ficaria nas costas da empresa, é um consórcio, né? Que se ficaria, segundo o plano aí, né? Por 30 anos, responsável, né? Podendo explorar a região do cais ali e responsável pela manutenção e operação desse sistema móvel, né? Então, acho que fica bastante complicado agora a gente acreditar nisso. eu também, ouvindo assim a proposta pela primeira vez, parece uma coisa que terceirizar isso é um risco. A gente tem hoje uma universidade que tem formação de pessoal, que tem capacidade técnica para acompanhar isso, e tá como órgão consultivo, tá bem. Mas tu ter o Estado mesmo, né, sendo ele gerente disso, porque se ele terceirizar, ou seja, mesmo que descenha daqui a 30 anos, como é que a gente vai saber o que vai acontecer? Isso é mesmo que os fundos de pensão, né? Quem te garante que o fundo de pensão vai ter? Todo mundo sabe que falha em todo mundo, então é arriscado demais, né? A gente está vendo agora essa situação, acho que sensibiliza as pessoas para a gente entender isso, que talvez não seja solução. É que Mas, eu claro, acho que as pessoas falavam, né, e não tinham noção do que é o prejuízo de Porto Alegre ficar inundado, né? A gente nem sim, contabilizou isso ainda. Então, tipo, eu nunca me responsabilizaria por isso, né? sim, Botar né, tomar essa decisão aí e decidir, não, vamos derrubar o muro da Mauá e vamos substituir é, por uma barreira móvel, né? E uma barreira móvel frágil, né? Essa coisa aí de colocar e tirar ela. sim, Existem estruturas mais robustas, né? Mas o vulto, né? Poderia ser uma comporta, né? Que subisse, né? Toda ela, uma grande muralha que subisse diminuiria a vulnerabilidade, mas o custo seria exorbitante, né? Então isso daí tudo tem que ser pensado, é, às vezes a manutenção vai né? A gente sair olha muito mais exemplos aí caro. mundo afora, a Holanda é o grande exemplo, né? De defesas contra inundações e elevação do nível do mar, mas são estruturas lá, as condições deles são outras, né? Não sei se viabilizaria um projeto tão arrojado assim. É. E a cultura é outra, né? Eles convivem. A gente fica. A gente tem lá, como tu disseste, são eventos que tem lá. Então, por exemplo, essa discussão, derruba o muro ou não, porque a gente ficou num período de estiagem entre uma coisa e outra, dá tempo para a gente até fazer essas discussões, mas a gente tem que ter uma visão de longo prazo, né? Como mesmo tu está colocando, para Tem um artigo garantir que eu pensar faço isso na concretamente. disciplina da pós-graduação, tem um artigo científico aí que faz justamente esse exercício, assim, ele vai mostrando ah, gráficos hipotéticos, né, da ocorrência de eventos, a magnitude deles e a consciência do pessoal, né, a percepção de risco da população, que ela vai diminuindo a percepção de risco conforme não acontecem desastres. E as Uhum. gerações, e pior isso daí, se passar uma geração para outra, a gente esquece mais ainda. Então, tem Sim, um fenômeno, tem um, tem um ponderador psicológico aí muito grande, né? sim. Isso aí, evidentemente, repercute nas tomadas de decisão, evidentemente, né? Todos somos humanos. Gente, tá excelente, né? A nossa conversa, mas a gente está sobre o tempo também. A gente queria agradecer, reforçar o agradecimento ao Fernando, né, por a disponibilidade, né, de conversar conosco, né? As contribuições valiosíssimas, né? E a gente gostaria muito que a universidade fosse mais escutada, né, e implementada essas contribuições que são fundamentais, né, para Eu acho que é redução a de nossa danos, luta né? permanente, né? Isso daí, de sermos escutados. É, É verdade, com certeza. e também parabenizar, né, o Fernando, o Instituto IPH, né, o IPH como uma instituição para a importância dele, né, e o programa e o trabalho que vocês todos vêm fazendo, né, e formando gente. Tá mesmo mencionando aí esse teu aluno de doutorado, Iporã, tal. Então, acho que é importante ter essas coisas
né, da universidade esse papel, né? E que a gente às vezes ganha visibilidade num evento como esses, porque tem, né? Mas infelizmente, né? A tragédia colocando o IPH na visibilidade, mas por outro lado é importante para chamar a atenção da necessidade de investimento público, né? De atrair recursos para que a gente entenda que isso é fundamental para a vida de todo mundo, porque a gente não tem como medir o impacto agora, mas vai saber daqui a pouco tempo tudo isso aí, essa tragédia que aconteceu aí. E aí é fundamental o papel de vocês Exato. nisso aí. Obrigado pela oportunidade e agradeço também aí a valorização, né, da nossa, da nossa instituição aí, do IPH, né, que fez 70 anos ano passado, e esperamos aí várias outras comemorações aí de aniversário da instituição.